Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme Proposta Indecente. Eu acho que é o meu filme favorito com a Demi Moore, depois do A Substância. Ela tem muito filme bom, né? Infelizmente, a maioria das pessoas, quando pensam na Demi Moore, a primeira imagem ou a primeira coisa que vem na mente das pessoas é o fato dela ser bonita, né? Mas ela é uma excelente atriz. E nesse filme ela está, meu Deus, incrível. Do que se trata o filme? Não sei se você já assistiu. Se você ainda não assistiu e liga para spoilers, assiste primeiro, depois você volta aqui no vídeo e escute. O filme conta a história de um casal. Assim, é um arquiteto, interpretado pelo Woody Harrelson, e uma, se eu não me engano, ela é corretora. É nítido que os dois são apaixonados um pelo outro. Então, assim, desde o começo do filme, você, enquanto espectador, percebe isso. A forma que os dois se olham, a parceria dos dois, a intimidade que os dois têm um com o outro. Tipo, é um casal que, de imediato, você sente essa química, sabe? Tipo, os dois realmente se amam. É o ponto principal do filme, assim, quando você assiste. Porque quando você lê a sinopse, você pensa que é um filme sobre sexo. Não é um filme sobre sexo. É um filme sobre amor. Vou repetir. Não é um filme sobre sexo, é um filme sobre o amor. Sobre amor. Do que se trata? Os dois estão ali casados há um tempo. Ele é arquiteto, tá passando por problema financeiro, né? Tá duro ali e tal. E ele decide ir para Las Vegas. Então, assim, pega um dinheiro, olha, vou em Las Vegas para ver se a gente consegue levantar uma grana para poder pagar a hipoteca da casa, para pagar nossas dívidas e tal. Aí os dois vão para Las Vegas, a Diana, né, e o Harry. Beleza. É uma das cenas mais incríveis do filme, assim, que já o filme ele te dá dicas o tempo todo do que vai acontecer, assim. Há certas cenas muito sutis, mas extremamente simbólicas. A primeira cena que me vem em mente é quando a Diana entra dentro de uma loja e ela tá meio que roubando docinho. Tipo, ela tá roubando docinho na cara dura mesmo ali na loja. E ela vê um vestido muito, muito, muito caro, assim. Um preço exorbitante para o que ela poderia pagar, né? Ela não tinha dinheiro nenhum. Ela olha o vestido e gosta do vestido e prova o vestido. E o vestido fica, assim, lindíssimo nela. Na verdade, eu acho que é o inverso. Eu acho que é a Demi Moore que faz o vestido ficar bonito. Então, logo atrás dela, tem um cara muito rico. Muito rico. Eu acredito que no filme ele é tipo um bilionário, que é o John Gage. E ele olha hipnotizado pela beleza dela. E ele diz assim, leva para você esse vestido. Tipo assim, o cara não conhece ela, entrou dentro da loja, viu ela com esse vestido, ficou encantado pela beleza dela, obviamente, né? E ofereceu de presente, como, olha, pode levar, você gostou tanto do vestido, pode levar, não tem, estou te dando de presente. Aí ela diz assim, eu não estou à venda. Essa frase é incrível, assim. E ela rejeita o presente, né, desse ricaço. Beleza. Eles estão jogando ali, né, aquele jogo, não sei se é 21 ou se é tipo roleta. E o Harry acaba perdendo. Só que esse John Gage é um cara que tem muito dinheiro e ele aposta muito alto. Então, tipo assim, 1 milhão, 2 milhões, enfim. E ele pergunta ao Harry se ele autoriza, olha só, se ele autoriza que ele tome emprestado a esposa do Harry para dar sorte. Sabe, se é aquela pessoa que vai assoprar os dados para ele jogar ali. Outro ponto sutil que o filme coloca, né? Ele perguntando ao marido se ele tem permissão para pegar a esposa dele emprestada.
para poder dar sorte ali no jogo. Ele acaba vencendo, e como de presente ele dá tipo uma suíte master assim no hotel para os dois e tal, convida eles para ir numa espécie de uma festa, conhecer, no caso, esse bilionário. E há um momento onde os três estão jogando sinuca. A Diana, ela tá numa posição que ela tá conversando com os dois. Temos dois homens aqui jogando sinuca um contra o outro. Aí surge o assunto: o que pode ser ou não comprável? Lembra que minutos atrás ele pediu a esposa do Harry emprestado para dar sorte. Aí ele diz assim: e se eu oferecesse $1 milhão para passar uma noite com a sua esposa? $1 milhão para passar apenas uma noite. Não é uma semana, nem 2 dias, nem um dia. Não, uma noite. Uma noite com a sua esposa. Você vai ter lá o seu cheque de $1 milhão e eu vou ter uma noite com ela. Os dois saem dessa conversa, né? O casal estão ali deitados na cama e surge esse assunto. O que você acharia se eu aceitasse? Então assim, ela joga mais uma vez para quem? Para ele. Quase que pedindo uma espécie de permissão, autorização ou aceitação dele, por, né, marido aqui no caso, né? Então, tipo assim, às vezes, isso aqui eu tô jogando pra gente pensar, né? Às vezes ela tinha o desejo de transar com esse bilionário, né, com esse cara ricaço, e tava meio que ali pedindo uma autorização do marido, né? Tipo, olha, o que você acha e tal, de eu aceitar essa proposta. Aí o marido, ao invés de responder não ou sim, ele joga para ela: ah, faz o que você sentir vontade, ou você está com vontade de fazer isso, eu não vou te impedir e tal. Esse é um dos pontos altos do filme. Por quê? Essa fantasia que alguns homens possuem de ver a sua esposa / namorada transando com outro cara é mais comum do que você imagina. Então, assim, a ideia de ter a mulher aqui como sendo sua, entre aspas, cujo esse objeto, muitas aspas nessa palavra objeto, pertence a ele, e a própria palavra que o bilionário usa, né, tipo emprestar. Eu vou dar um exemplo que pode soar ridículo, mas dentro dessa configuração, nessa fantasia, pode te ajudar a compreender melhor o que eu estou querendo dizer dentro dessa fantasia. Vamos imaginar que você é uma criança que tem um brinquedo muito caro assim. Na minha época, eu sou de 96, né? Na minha época, quando lançou o PlayStation 1, todo mundo queria, pouquíssimas pessoas conseguiam ter o PlayStation 1, mas quase sempre na vizinhança tinha um garoto que tinha. E esse um garoto que tinha convidava os outros garotos ali da vizinhança para jogar junto com ele. Mas no final do jogo todo mundo ia para onde? Para casa. Quem ficava com o videogame era o dono. Pega esse exemplo que eu acabei de dar e ao invés de pensar no videogame, imagine uma mulher. Imagine um cara que tem uma mulher muito bonita, muito assim, sensual, sexy, interessante. Ele vê outro homem desejando essa mulher, mas ele sabe aqui, entre aspas, e essa mulher também sabe, entre aspas, que ela é dele, entre aspas. Então ele meio que empresta, ele permite o outro ali transar com a esposa dele, ou a namorada dele, sabendo que ela só está transando porque ele permite. Vou repetir. Ela só está transando porque ele permite. Às vezes essa mulher pode sim ter uma fantasia de transar com outro cara na frente do marido ou do namorado. Pode ser uma fantasia de humilhação? Pode, do tipo, às vezes o namorado ou o marido dela é impotente ou tem um pau pequeno e ela quer, por exemplo, transar com um cara viril e muito bem dotado. E isso faz parte de uma fantasia ali de humilhação, né? Do tipo, de transar com esse cara na frente do marido, que é impotente, xingando ele.
Tá vendo seu broche? Olha só como é que ele me pega. Olha só, você não consegue ficar de pau duro desse jeito, tipo, etc. Pode ser uma fantasia de humilhação? Pode. Mas dentro desse filme aqui, eu acho interessante pensar esse ponto. Tipo, o bilionário pede autorização ao marido. Você me empresta a sua esposa? Tipo, e ela pergunta ao marido se o que ele acha. Essa é uma das ironias fascinantes do filme. Por quê? A Diana transou com o bilionário? Sim. Mas eu não consigo ver o que ela fez como traição. Porque foi parte de um acordo. Foi um acordo entre os dois. Só que esse é o ponto. O Harry, o marido, não conseguiu dar conta. Então, assim, genial. Por quê? Ele precisa do dinheiro, ele quer esse dinheiro, porra, é $1 milhão, cara. $1 milhão para passar somente uma noite de sexo com a esposa dele. Uma noite. Então ele meio que aceita essa proposta, vai ali com o advogado e tal, assina o cheque, recebe o dinheiro e ele fica num hotel. A Diana, porra, entra dentro de um helicóptero. Essa cena é muito incrível, né? Porque ele se arrepende. Tipo, ele assina lá o contrato, recebe o cheque, mas ele se arrepende. Tipo, ele no corredor ali, ele se arrepende. E ele volta atrás. Só que o bilionário ali já foi, pô, já tava anos-luz na frente dele. Ele não ficou com a Diana ali num hotel. Ele levou ela de helicóptero até uma espécie de um iate, tipo... O cara, ele não queria somente sexo, ele não ofereceu somente uma transa uma transa pra Diana. Ele ofereceu uma experiência, um cara que tinha dinheiro. Era um cara que poderia comprar qualquer coisa. Inclusive sexo com uma mulher casada que anteriormente disse que não estava à venda. Então olha só esse ponto, né? Tipo, o cara conseguiu comprar algo que não estava à venda. Tipo, basicamente, a partir do momento que ele conseguiu transar com a Diana, ele provou o ponto dele e ainda expôs a hipocrisia da Diana. Por quê? Ela não aceitou um vestido de, sei lá, de $5 mil, mas ela aceitou transar com ele por $1 milhão. Então essa venda aqui não tem a ver com o valor, um valor tipo moral, tinha a ver com preço. Tinha a ver com preço. Só que aí que tá, quando você assiste o filme, você pensa assim, porra, será que ela meio que se sacrificou pelo marido, ela se sacrificou pelos dois? Porque fica algo meio ambíguo. Não se sabe muito bem se ela de fato desejava transar com um bilionário e esperava somente a autorização barra confirmação ali do marido, ou se ela não queria tanto transar com esse cara, mas transou como uma espécie de sacrifício ali pelos dois, por conta do dinheiro. Só que no decorrer do filme, o marido não dá conta, né? Então ele fica assim, ele começa a ficar enciumado, ele começa a ficar meio que assim, controlador, possessivo, ele muda a postura dele, assim. Ele fica transtornado, né? Pensando, poxa, ela transou com um cara ricaço, com um cara que poderia comprar qualquer coisa, tipo, e eu sou duro, eu não tenho dinheiro. Então olha só, esse homem aqui, o bilionário, tinha o que ele supostamente não tinha, tipo, entende? Esse cara tava duro, não tinha dinheiro, e a mulher dele transou com um cara bilionário, tipo, ele não conseguia proporcionar para a esposa dele nenhuma casa direito. Ele não tinha dinheiro. Então, assim, o rival dele era melhor do que ele naquilo que ele não tinha. Então, tipo assim, é um atributo fálico aqui, né? Tipo, ele se sentiu impotente diante desse bilionário que ficou com a mulher dele. Então, assim, a impotência aqui desse marido tá no campo fálico aqui, né? Nós estamos... Tudo isso aqui é falo, né, gente? Tipo, tanto a mulher, tanto o dinheiro,
falta, né, essa não é nem uma carência fálica, mas é uma impotência fálica ali mesmo, né, em relação ao dinheiro e tal. Ele muda, começa a ficar extremamente possessivo, ciumento. Aqui a Demi Moore entrega uma das melhores interpretações assim dela, tipo, há um diálogo muito bom aqui entre os dois, tipo, o Woody Harrelson tá absurdo nesse filme também, porque ele não consegue dar conta. Então, assim, uma coisa é a fantasia. Eu já cansei de repetir isso aqui no canal. Uma coisa é a fantasia. Tipo, há fantasias que são melhores no campo da fantasia. Quando você realiza essa fantasia, você pode não dar conta. Então, assim, toda realização de fantasia cobra um preço. E esse preço nem sempre vem parcelado. E quando vem parcelado, os juros é altíssimo. Então, assim, esse marido aqui não deu conta. Não conseguiu dar conta, né, do que a esposa dele fez. Aí os dois se separam, né? Ele fica ali na merda e ela começa a se relacionar com esse bilionário. Só que aí que tá. Ela não ama esse cara. Ela não ama esse cara. Tipo, só que o bilionário aqui, né, o Gage, o John Gage, ele se apaixona por ela. Ele tem tudo, cara. Ele tem dinheiro, ele tem status, ele tem poder, ele tem influência, ele pode dar para ela o que ela quiser. Só que ele não tem o que o Harry tem, que é o quê? Que é o amor dela. Ela ama o marido. O marido pode ser duro, pode não ter dinheiro, pode não ter status, pode não ter poder, mas é o marido que ela ama. Não é o John, não é o bilionário. E ele tem consciência disso. E uma das cenas mais incríveis do filme tá no final, né? Quando ela tá ali dentro do carro com ele, o Harry foi até uma espécie de uma festa, sei lá, barra casamento, falar sobre o divórcio, né? E a Diana tá ali dentro do carro com esse bilionário e ele fala pra ela que, porra, ele já fez isso com várias mulheres. Que é tipo um hobby dele. Porra, o rosto da personagem, assim, na hora fica completamente devastado, né? Tipo, porra, esse cara falou que estava apaixonado por ela, mas na verdade isso era um hobby dele. Pagar caro para poder transar com a mulher dos outros e tal. Ou comprar aquilo que não pode ser comprado, entre aspas. Nessa cena você pensa assim, porra, esse personagem é ridículo. Ele é um escroto, imbecil, tipo, tudo isso faz parte de uma fantasia dele, é um luxo de um cara bilionário, você pensa. Aí ela sai da limusine, né, ali, e o motorista que participou participou dessa mentira, que você descobre depois que é uma mentira, reconhece, né, tipo, e o próprio bilionário reconhece, do tipo, olha, eu posso dar pra ela tudo isso, mas eu nunca vou ter o amor dela. Ela ama o marido. Então, assim, esse bilionário, ele pode comprar tudo para ela, inclusive o sexo, que ele comprou o sexo. Mas o que ele não pôde comprar? O amor dela. Ela continuou amando o marido. Porque é um filme que quando você assiste assim pela primeira vez, você pensa assim, porra, ela traiu o cara. Eu não vejo dessa forma. Ela talvez tenha sido a esposa infiel mais fiel, assim. Porque o que ela fez ali, eu não vejo como algo que foi fruto de um desejo dela. Mas pode ter sido fruto de um desejo do marido. Ela realizou talvez uma fantasia inconsciente do marido de emprestar a esposa dele para um bilionário, para uma noite com um bilionário. Porque preste atenção nisso daqui. Esse cara não tinha nada. Não tinha dinheiro, não tinha status, não tinha poder. A única coisa que ele tinha era a mulher, que era uma mulher lindíssima, que era a Diana. O que ele tinha, o bilionário não tinha e queria ter. Já parou pra pensar nisso? Tipo, porra, esse cara tem tudo, mas o que ele não tem, eu tenho. Eu tenho, é meu e eu empresto se eu quiser. Tipo, esse cara tá me pedindo autorização. O bilionário pediu autorização a ele e a esposa pediu autorização a ele. Às vezes poderia ser uma fantasia dele mesmo, de ver a esposa dele com outro cara.
Mas a partir do momento que ela realizou essa fantasia, ele não deu conta. Porque, como eu disse, toda realização de uma fantasia cobra um preço. E nem sempre o sujeito está disposto a pagar esse preço, né? É o que o Freud dizia, ó, cuidado com o que você deseja, né? Os dois acabam juntos, né, no filme. Ela o ama, ele a ama também. É um filme, assim, absurdo. Pô, dá pra você pensar várias e várias e várias coisas. Porque o intuito desse vídeo não é dar uma aula, né? Mas, assim, esse filme fala muito dessas coisas, né? Tipo, fantasia, não dar conta da realização de uma fantasia, sobre o falo, aquilo que falta no outro, sobre o desejo do outro, né? E como eu disse anteriormente, né? Na minha opinião, a Diana foi a infiel mais fiel, né? Espero que vocês tenham curtido, o filme vale muito a pena. É o meu filme favorito da Demi Moore. Até o nosso próximo vídeo.